O endereço IP, Internet Protocol, é um identificador numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede, que utiliza o protocolo de internet para comunicação. Os endereços IP são essenciais para que os dispositivos possam se localizar e se comunicar uns com os outros na rede. Existem duas versões principais de endereço IP em uso atualmente, que é o IPv4 e o IPv6. As funções do endereço IP são a identificação do dispositivo. Cada dispositivo em uma rede deve ter um endereço IP exclusivo para ser identificado. Localização. Os endereços IP ajudam a identificar a localização de um dispositivo na rede, facilitando o roteamento de dados. O roteamento de dados. Os roteadores utilizam os endereços IP para determinar a rota mais eficiente para enviar dados de um dispositivo a outro. O IPv4, que é o endereço IP na versão 4, tem o formato dos endereços IPv4 são representados por 4 números decimais separados por pontos, por exemplo, 192.168.0.1. Cada número pode variar de 0 a 255, podendo começar com 0.0.0.0 a 255.255.255 e 255. O comprimento, o endereço IPv4 tem 32 bits, permitindo aproximadamente 4,3 bilhões, que é 2 elevado a 32, de endereços únicos. Lembrando que o endereço IPv4 ele tem 32 bits. Então ele tem 4 octetos, que um octeto tem 8 bits. Então, 4 octetos são 4 vezes 8, que é 32, dando 32 bits do IPv4. E como o endereço IPv4 em decimal são 4 números decimais que variam de 0 a 255 e que eles são separados por ponto, como esse exemplo aqui, 192.128.255.10, podemos também vê-lo na versão dele binária. Na versão dele binária, são 4 octetos, que são meio que 4 caixas, e cada octeto tem 8 bits, que são 8 números, que podem ser 0 ou 1, como vocês podem visualizar aí. Agora vamos ver como é o processo para encontrar o número binário dos números decimais do IPv4. Para nós encontrar, nós temos que fazer as potências de base 2 de 0 a 7. Então, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64 e 2 elevado a 7 é 128. Fazendo isso, nós encontramos essa meio que uma tabela, que é 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Com isso, nós podemos fazer o seguinte. Se nós colocar número 1, nós soma. E se nós colocar 0, nós não soma. Então, eu quero achar uma soma que resulta no número decimal 192. Então, eu vou botar um número 1 no 128, um número 1 no 64. Fazendo isso, eu vou ter que somar o 128 com o 64. Somando eles dois, vai dar 192. Correspondendo o primeiro número decimal. E agora, com isso, eu vou encontrar o octeto, ou seja, os 8 bits. E como eu coloquei um no 128 e um no 64 para somar, eu vou colocar 0 no restante para não somar. E achando assim os 8 bits do 192. Então, 192 vai corresponder a essa quantidade de bits aí, sendo
11000000. A seguir, vamos encontrar os três os três octetos restantes. Agora vamos encontrar o segundo octeto, que é o 128, o terceiro octeto, que é o 255, e o nosso quarto octeto, que é o 10. Então, agora, para colocar, vou colocar 1 para somar e 0 para não somar. Então, o número que dá 128, eu vou colocar 1 no 128. Como 128 é igual a 128, eu não vou precisar somar com mais nenhum número. Então, eu vou colocar 0 no restante. E já assim obtendo os meus 8 bits do meu segundo octeto. Agora, no 255, como ele é o nosso último número do nosso IPv4, na versão decimal, eu vou precisar colocar 1 em todos, porque somando todos eles, o 128, 64, com 32, com 16, com 8, com 4, com 2 e 1, vai resultar em 255. Então, 255 em 8 bits é 1. E o dez eu vou somar o 8 com 2, por isso eu vou colocar 1 no 8 e 1 no 2. E o restante eu vou colocar 0, que não vou precisar mais somar, para resultar em um número 10. E assim é a representação decimal em binário. Exaustão de endereços. Com o crescimento exponencial da internet, a quantidade limitada de endereços IPv4 tornou-se insuficiente para atender a demanda global, levando ao desenvolvimento do IPv6. Subredes. Utiliza máscaras de subrede para dividir uma rede maior em subredes menores, facilitando a gestão de IPs dentro de organizações. As classes de endereço. Temos as classes A, B, C, D e E e seu intervalo de endereçamento. Bem, a classe A tem a sua faixa de endereçamento começando no 0.0.0.0 a 127.255.255.255. Na classe B, começa na 128.0.0.0 a 191.255.255.255. Na classe C, começa 192.0.0.0 a 223.255.255.255. Na classe D, começa na 224.0.0.0 a 239.255.255.255. E a classe E começa no 240.0.0.0 a 247.255.255.255. O IPv6, ele é o IP na versão 6. Os endereços IPv6 são representados por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, separados por 2 pontos. Por exemplo, 2001, 2 pontos, 0D, B8, 2 pontos, 85A3, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 0000, 2 pontos, 8A, 2E, 2 pontos, 0370, 2 pontos, 73, 34. O comprimento, um endereço IPv6 tem 128 bits, permitindo aproximadamente 341 decilhões de endereços únicos. A expansão foi desenvolvido para solucionar a exaustão de endereços do IPv4 e fornecer espaço de endereçamento muito mais amplos. O exemplo de endereço IPv6 mostrado anteriormente, podemos fazer ela de forma abreviada, seguindo esse espaço. Os zeros iniciais em cada grupo podem ser omitidos. Então, observe esses zeros
que estão em verde, percebe que o grupo ele inicia com esses zeros. Então podemos ocultá-los, como vocês podem ver na forma abreviada. E grupos consecutivos de zeros podem ser abreviados com dois pontos, dois pontos. Percebe no exemplo de cima um grupo consecutivo de zeros e na forma abreviada eles foram abreviados com dois pontos, dois pontos. Então as maneiras de você abreviar os zeros iniciais em cada grupo podem ser omitidos e grupos consecutivos de zeros podem ser abreviados com dois pontos, dois pontos. O IPv6 foi projetado para atender às demandas de um número crescente de dispositivos conectados à internet, incluindo smartphones, tablets, eletrodomésticos inteligentes, veículos conectados e outros dispositivos da internet das coisas. Sua capacidade de endereçar um grande número de dispositivos é fundamental para o crescimento contínuo da conectividade global.